A minha percepção é que agora você, assim, você já retomou, tá? Os níveis de liquidez hoje são idênticos aos que a gente tinha em fevereiro ou no início de março, e eu vejo para frente algo bastante em linha. Eu acho que, na sua grande maioria, os empresários estão atentos, não tenha dúvida, mas eu creio que o nível de demanda de alguns produtos e serviços será mais o mesmo, não é e não será mais o mesmo. Eu acho que oportunidades virão, mas você sabe, Cláudio, que eu me lembro um pouquinho de 2010. Nós saímos da crise de 2008, muito dinheiro despejado no mercado. A gente teve um ano de 2010 crescendo, acho que 7%, não lembro. E depois veio a ressaca. Queira Deus que as coisas não se repitam, porque talvez a gente tenha aí um desafio maior do que o desafio da pandemia para enfrentar lá na frente. E acho que vai ser preciso muito, 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 muito trabalho. E, nesse sentido, inadimplência, vocês trabalham com um cenário de inadimplência maior, estável? Como é que está a perspectiva? Como é que vocês analisam a inadimplência no futuro próximo? Acho que os comentários que eu fiz há pouco, eles tiveram um pouco já desse direcional, né? A gente ficou muito preocupados durante a pandemia, porque, especialmente nessa crise, e aí eu estou dizendo a gente, os FDICs, né? Porque o nosso modelo de negócio está essencialmente na liquidez, na adimplência do crédito comercial entre as empresas. E dessa vez foi essa cadeia de pagamentos que ficou sob ameaça ou suspeita de romper. E realmente foi uma surpresa, eu diria, tá? Que a resposta foi muito boa. Você teve alguns desgastes pontuais, mas o nível de liquidez foi acima do esperado. Obviamente, e aí por isso que eu estou linkando com o tema anterior, teve forte componente das ajudas emergenciais, isso, mas teve também muita responsabilidade das partes, né? O juro num nível historicamente baixo também atenua um pouco todos os custos que pode se carregar, porque quando você fala então de conceder prorrogações e fazer acomodações, no final das contas você está falando do custo disso no tempo. Quando esse custo fica bastante reduzido, isso também acomoda um pouco essa hipótese. Agora, e aí pegando no teu, queira Deus que não tenhamos uma ressaca e tudo mais, esse é um tema, né? Eu acho que assim, você tem o paradoxo ou a armadilha dos juros baixos, né? Se por um lado eu entendo, e aí só para responder a pergunta, a gente passou, quando eu digo a gente é a indústria, tá? Estou falando da Red inserida nisso, mas eu também falo aqui como membro da diretoria da Anfidic e como alguém que está aí falando por uma comunidade ou por uma indústria de fundos. Passou muito bem mesmo. E a minha percepção é que agora você, assim, você já retomou, tá? Os níveis de liquidez hoje são idênticos aos que a gente tinha em fevereiro ou no início de março, e eu vejo para frente algo bastante em linha. Agora, voltando para a armadilha e para o paradoxo do juro baixo, é aquele formato que a gente comentou, quer dizer, tanto ele permite muito investimento e permite que uma empresa tenha planos e seja algo propositivo, quanto ele pode gerar algum tipo de excesso, né? Aí talvez eu tenho visto muita responsabilidade dos empresários, mas a gente, por mais que comentou no meio do papo aí, procure entender o empresário, entender a demanda, para fazer algo um pouco mais específico, mas o outro lado do balcão mesmo, o profundo entendedor é você, Arthur. E aí eu queria também ouvir um pouquinho as tuas percepções de como o empresário está lidando, como que ele lida com
recurso disponível e barato, por assim dizer, para que ele seja de uma maneira responsável e não traga o efeito ressaca que você tanto está aí preocupado, apreensivo. Pois é, Cláudio. Eu gostaria muito de lhe dizer que o consumo desse crédito é responsável, que os ajustes são feitos, mas eu tenho algumas dúvidas. Eu acho que, na sua grande maioria, os empresários estão atentos, não tenha dúvida, mas eu creio que o nível de demanda de alguns produtos e serviços será mais o mesmo, não é e não será mais o mesmo, né? E eu não vejo, muitas vezes, as estruturas sendo ajustadas. E eu estou vendo um passivo de curtíssimo prazo, que não está mais em curtíssimo prazo, mas está em curto. Então, as empresas efetivamente têm aí uma condição interessante, decorrente da liberação massiva aí dos recursos das linhas do BNDES, notadamente do FGI. Porém, eu não consigo enxergar sistematicamente as empresas se antecipando ou ajustando as suas estruturas a uma nova demanda. Agora, o Arthur, E eu tenho muito receio disso. Então, nesse sentido, e eu estou vendo você dando um alerta, e é importante, né? Então, aqui nós temos um público que é desde financiadores até empresários, quer dizer, então é um público 360 graus. Eu falei bastante, então, sempre com a ótica do financiador interessado, integrado ao tomador, mas você realmente tem uma outra visão. Estou vendo a tua visão mais crítica. Agora, você considera, então, que as consultorias deveriam ter alguma, e aí falando especificamente da Aiver, obviamente, mas também como contexto, como conceito, nesse cenário que você vislumbra, que se avizinha, você acha que as consultorias deveriam ter algum posicionamento diferente? Como que elas deveriam se posicionar, na tua opinião, frente a esse risco iminente? Eu penso que sim, eu penso que há um cenário aí bastante desafiador, e o que é mais desafiador, Cláudio, na minha avaliação, e a nossa equipe está muito atenta a isso, é a questão da demanda. Porque num projeto de reestruturação, você faz o planejamento, você vai diminuir a estrutura, você vai alongar o passivo e você vai trazer dinheiro novo, tudo conversando, né? Se você traz dinheiro novo e não diminui a estrutura, o dinheiro vai embora dali a 3 meses. Se você traz dinheiro novo e não alonga o passivo, o dinheiro vai embora no dia seguinte. E se, em alguns casos, você não traz dinheiro novo, o negócio morre. O negócio tem uma anorexia financeira, quer dizer, o negócio não sobrevive. A grande questão é a seguinte: por melhor que seja o planejamento, em alguns casos, e a gente viveu isso também recentemente, eu tenho uma memória de situações traumáticas aqui. Eu falei de 2010 e a ressaca, e eu te falo de 2014, 15 e 16, onde a gente fazia os ajustes nas empresas, você fazia o planejamento, e por melhor que fosse o planejamento, às vezes a demanda não se revelava adequada. Então, você não via, muitas vezes, o fundo do poço. Eu não acho que isso venha a ser uma realidade para a economia. Se prevê já crescimento o ano que vem, se bem que todos os anos a gente começa com previsões de crescimento e que vão diminuindo, às vezes até quase zerar, mas eu acho que alguns segmentos vão ser muito
muito prejudicados, embora neste momento haja quase uma euforia. Haja quase uma euforia. Então, eu fico bastante preocupado. E como nós somos bastante seletivos no sentido de identificar projetos onde nós possamos fazer a diferença, nós temos feito alguns diagnósticos onde nós temos dito aos empresários que não conseguimos ajudá-los. Eu estou bastante apreensivo. Lógico, dentro de um modelo de negócio nosso, que é um modelo de negócio bem criterioso, com diagnóstico prévio, mas eu estou um pouco preocupado, sim, com 2021. Aliás, estou bem preocupado e quero estar errado, quero que o ano seja bom e não haja tanto sacrifício.